seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar sobre a mulher na religião. Quem conversa conosco é a teóloga Maria Clara Luquete Bingerman. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não fez sua inscrição, se inscreva aqui no canal Angeline no YouTube, também nos acompanhe pelo Spotify, colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professora Maria Clara Luquete Bingerman, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A professora Maria Clara está aqui conosco para falar um pouco sobre a mulher na religião. Ela é uma teóloga, ela tem muitos estudos e muitos artigos sobre o tema. Ela também fala sobre espiritualidade e violência. Então, a gente quer falar um pouco com a senhora, professora, como que a mulher resiste a esse tempo, durante todo esse tempo, na verdade, né, dentro da religião, quando ela nunca é a protagonista, ela é sempre alguém que está ali segurando o piano, não é? Como é que a senhora vê, através dos tempos, através da história, a mulher dentro das religiões? Bom, se nós vamos falar das religiões monoteístas, realmente elas reproduzem o esquema patriarcal que as sociedades que geraram os três monoteísmos têm, o judaísmo, o cristianismo e o islã, né? Então, ali na organização social, a mulher não é protagonista, nunca. No judaísmo, ela é muito valorizada pela maternidade, porque ela dá linhagem ao povo, né? Judeu é filho de mãe judia. No cristianismo, tem a exaltação da figura de Maria, tudo isso, né? No islamismo, tem a questão da mulher ser haram, ser sagrada, e, portanto, por isso tem que se cobrir toda e tudo mais. Mas há outras religiões, as politeístas, onde as mulheres têm mais protagonismo, as afro-brasileiras, algumas das orientais e tal. Então, eu acho simplesmente que o que acontece nas religiões reflete os processos sociais, políticos, de uma certa maneira, né? Então, e às vezes nem só reflete, na verdade, dá a matriz para esses processos, né? Então, nos monoteísmos, por exemplo, há uma linguagem androcêntrica, centrada no masculino sobre Deus. Deus não é homem nem mulher, Deus é transcendente, é espírito, mas introjetou-se a linguagem e a figura de um Deus que é Pai, forte Senhor, guerreiro, tudo imagens masculinas, né? Então, para desconstruir isso é uma coisa muito custosa, leva muito tempo, é difícil. Então, a mulher sofre as consequências disso. O feminino não está divinizado, digamos assim. O feminino não entra na linguagem pela qual se fala sobre Deus. No cristianismo entra pela tangente com Maria, mas Maria não é deusa, não é divina, não é? É imaculada, é mãe de Jesus, mãe de Deus, por exemplo, mas ela não é divina, não é de natureza divina, como é o filho dela, Jesus de Nazaré, que é um varão, que é um homem, né? Então, eu acho que tudo isso reflete. E a linguagem? A gente sabe que a linguagem cria realidades, né? A linguagem não só narra a realidade que já está, a linguagem vai criando a realidade, né? Então, essa linguagem androcêntrica, machista, patriarcal, vai predominando e a religião vai se estruturando de uma maneira onde a mulher é deixada nas margens. Agora, apesar disso tudo, a mulher segura o piano, como você mesma diz, né? A mulher está muito presente nas religiões. E, atualmente, o discurso feminista chegou nas igrejas, chegou nas religiões, né? E as mulheres estão questionando uma série de coisas. No cristianismo, que é a religião majoritária do nosso país, do nosso continente, e ainda é do mundo, né? No cristianismo, a gente vê que nas igrejas da Reforma,
e mesmo nas ramificações pentecostais do protestantismo, as mulheres são ordenadas pastoras, né? Embora os testemunhos das pastoras, minhas amigas que eu conheço, digam que não é nada fácil, continua não sendo fácil para elas, mas elas têm acesso a essa posição de liderança. No catolicismo, isso não aconteceu, e eu tenho a impressão que não vai acontecer tão cedo, né? Agora, as mulheres pelo menos, estão ocupando espaços, estão tendo um certo protagonismo, e uma figura como o Papa Francisco, ele tem nomeado muitas mulheres para postos importantes, para lugares onde elas tenham destaque. Eu acho que o caminho tem que ser por aí mesmo, né? Então, não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, da religião, por exemplo, você vai a uma igreja, ou um templo evangélico, uma igreja católica, mesmo uma igreja do islamismo, todas elas, quem realmente está ali levando a família, quem frequenta, o maior público é sempre o feminino, né? Então, é por isso que eu digo que ela está sempre ali carregando o piano. E na própria estrutura das igrejas, né? A mulher segura a onda, mas ela praticamente faz tudo, o jantar, a mesa, mas na hora de chegar lá, ela não senta para jantar com todos, é isso que eu penso, né? Mas é ela que está ali segurando a onda. Então, a senhora tem toda a razão, as mulheres estão caminhando, e quem sabe um dia, né, o Papa Francisco, com essa cabeça maravilhosa, abre aí esse espaço, né? Porque também, como que a senhora vê esse tempo todo, agora mudou, mas até pouco tempo, a mulher era muito, assim, demonizada dentro da igreja, né? O pecado, o corpo da mulher, a menstruação, tudo isso era um problema, né? E essas coisas parecem que elas estão mudando, a senhora concorda? Eu concordo, sim, e eu acho que isso talvez seja a coisa que mais dificulta a ascensão, a emergência da mulher, né, dentro das igrejas, porque isso está muito arraigado no inconsciente coletivo, né? Então, a mulher sempre foi vista, né, pelas tradições, né, judaica, cristãs, e também, né, no Islã, de uma outra maneira, mas também como a tentadora, né? Aquela que trouxe o pecado para o mundo, né? Então, por uma lógica, se você vai nesse raciocínio, pela mulher entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então, a desgraça da humanidade é responsabilidade da mulher. Cuidado com ela é perigosa. Então, tem um grande historiador francês, Jean Delumeau, que escreveu um livro sobre o medo no Ocidente, e dedicou 2 capítulos à questão da mulher. A mulher provoca medo, porque ela vem com o pecado às costas, ela vai instaurar o caos, ela é impura, e ela vai tornar impuros os homens de quem ela se aproxima, né? É por isso que o evangelho, né, que muitas vezes não é seguido à risca nem pelas igrejas que se pretendem depositárias da sua mensagem, porque Jesus jamais fez isso com nenhuma mulher. O evangelho não nos conta nenhum episódio onde Jesus tenha tratado a mulher com desprezo, pelo contrário, né? Certas mulheres, por exemplo, no banquete do fariseu, que era cheio de prescrições rituais, de pureza e tal, entra aquela mulher que era pecadora pública, que não é a Maria Madalena. Erroneamente se diz que é Maria Madalena, com vontade sempre de botar a Maria Madalena para baixo. Não é. É uma pecadora. Nós fizemos um programa com a professora Vilma Tomaso, que foi quem, aliás, me falou sobre a senhora, e ela explica isso muito bem. A gente fez um programa inteiro sobre Maria Madalena. Pois é, e não é, né? Mas quando entra aquela pecadora, aquela mulher que era uma personalidade pública da cidade, os homens que provavelmente todos já deviam ter andado com ela, né? Começam a pensar, inclusive um anfitrião, mas como é que esse homem é profeta? Como é que ele se deixa tocar por essa mulher? Por quê? Porque o contato do corpo de uma mulher que era pecadora pública fazia o judeu piedoso ficar impuro, e Jesus sabia disso perfeitamente, no entanto, se deixou tocar, se deixou homenagear por ela, falou-lhe com todo carinho. Então, por isso que eu digo, né, que dentro do evangelho tem uma revolução feminista que ainda não foi
levada a cabo, ainda não aconteceu plenamente como deveria acontecer dentro das igrejas. Mas como está no Evangelho, o Evangelho é a palavra de Deus, né, e tem força de palavra de Deus, a gente não pode perder a esperança de que um dia isso vai realmente acontecer. Porque também, professora, existe a interpretação, né? Cada um que lê, interpreta como lhe convém, né? É mais ou menos isso, né? Depende de que lado, depende de quem lê e a história de quem lê, né? Exatamente, é por isso que quando as mulheres começaram a fazer exegese, a estudar a Bíblia, a estudar teologia, então novas interpretações começaram a entrar no espaço da reflexão, no espaço da pastoral, começaram a entrar essas reflexões, porque as mulheres detectaram certas, e alguns homens também, mas eu acho que o grande impulso foi dado pela entrada de mulheres pensando sobre a sua condição dentro da revelação, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. E hoje, nos cursos de teologia, tem muitas alunas mulheres, né? E muitas que pleiteiam graus acadêmicos, que defendem tese e que estão por aí ensinando também, passando adiante aquilo que refletem, aquilo que aprenderam, né? Estão ensinando. E também muitas mulheres na nossa história, mesmo que talvez isoladas, né, durante tanto tempo, mas elas foram deixando, né, seus escritos, deixando a sua marca, lembrando sempre o que cada um poderia fazer e lembrando que o fato de ser mulher não impede de ser absolutamente ninguém, né? Você não precisa ficar em segundo plano porque é mulher. Claro, exatamente. Quer dizer, isso é que o feminismo defende, a igualdade entre homem e mulher, né? Não há uma inferioridade ontológica da mulher, que durante muito tempo, embora não se tenha explicitado isso, mas veladamente era isso que estava como um subtexto, né? Dentro do que dizia sobre a mulher. E sobre essa questão do pecado original, como sendo o pecado primeiro da mulher, depois do homem, João Paulo II já jogou uma pá de cal nisso, com aquela exortação dele a Mulheres Dignitatem, onde ele diz: o pecado original é o pecado da humanidade, não é o pecado da mulher, né? Mas, quer dizer, isso custa muito arrancar, a tirar essa erva daninha que fica no inconsciente de muita gente, que vai construindo estruturas, fatos eclesiológicos, né? Por isso que eu acho que as mulheres hoje, eu me sinto, pelo menos, chamada a isso, vejo isso muito claro, né? E tenho dito isso sempre quando me perguntam. Eu acho que nas igrejas, sobretudo na Igreja Católica, que é a que eu mais conheço, que é a minha, né? O enfrentamento direto não produz muito resultado, não. Porque você está batendo de frente com o poder, né? Então, você tem que ser astuta, como as mulheres da Bíblia são. Eu acho encantadora aquela passagem das parteiras egípcias, né? Que está no capítulo 1 do Êxodo, e que raramente se valoriza. A gente começa a ler o Êxodo a partir do capítulo 3, que é a manifestação de Deus a Moisés na sarça ardente, instauradora, instituinte do povo, tudo isso muito importante. Mas antes, Moisés não ficaria vivo se não fosse a astúcia das parteiras egípcias, que receberam ordem de matar os bebês machos que nascessem e não o fizeram, desobedeceram civilmente ao faraó, descaradamente, né? E com essa astúcia salvaram o povo, né? Então, eu acho que as mulheres têm que ter essa astúcia, né? Ocupar os espaços que se apresentam, ocupá-los bem, né? E usar sua inteligência, a inteligência que Deus lhes deu, para ir mudando esse estado de coisas, né? E a senhora acha que no futuro, mesmo a senhora já dizendo que a senhora acha que vai demorar, mas a senhora acha que é um futuro muito longo, por exemplo, dentro da Igreja Católica, para uma mulher poder ser ordenada e celebrar uma missa? Eu acho que não é para a minha geração, certamente também, eu já sou mais idosa. Nem para a minha, né? Mas acho que nem meus netos, não sei se meus netos vão ver isso, não sei. Eu acho que vai haver avanços, né? Como está havendo na questão dos leigos. Agora, bom, homens casados já podem ser diáconos, mas a igreja dá seus passos, a Igreja Católica, pelo menos, muito lentamente. Dizem que isso é o segredo dela ser a única instituição, praticamente, que tem 2000 anos de existência. A sua prudência, só dá o passo quando tem firmeza, né? Então, me parece que primeiro vai acontecer a ordenação de homens casados, até porque
já tem precedente sobre isso na Igreja Católica. Como? Porque os anglicanos, muitos anglicanos, ordenados e casados com mulher, 12 filhos, e vieram bater na porta da Igreja Católica e foram recebidos. Então, já há presbíteros casados dentro da Igreja Católica. Então, o caminho vai ser mais fácil, porque, de uma certa maneira, já tem uma brecha, né? Em relação às mulheres, até em certas igrejas, né, de comunhão com o catolicismo, no Oriente, na Cortina de Ferro, quando havia Cortina de Ferro, né, no leste europeu, havia casos, muito poucos, mas havia alguns, porque ali a prática da religião era proibida, tudo era clandestino, e numa cidade, às vezes, os homens corriam muito mais perigo se fossem assumir o ministério. E eu conheço o caso de uma mulher, por exemplo, na Ucrânia, até, que ela exerceu um ministério sacerdotal e era reconhecida, e o Papa sabia, mas não dizia nada. Então, houve casos assim, mas eu acho que não constituem um volume, né, uma massa crítica suficiente para se estabelecer. E João Paulo II, de uma certa maneira, fechou a porta, porque ele deixou aquela nota dizendo que o argumento de tradição é que tinha que valer. Jesus podia ter feito e não fez, os apóstolos podiam ter feito e não fizeram, então nós também não vamos fazer, já que somos sucessores dos apóstolos. Que eu acho que essa afirmação mereceria uma interpretação mais aberta, no sentido de que Jesus não ordenou mulheres, também não ordenou homens, não havia o sacramento da ordenação, né? Então, é verdade que nos evangelhos canônicos são citados os 12, mas existem os evangelhos apócrifos, que também são documentos que circularam nessa época, né? Que também trazem outras narrativas, né? Em todo caso, o que ficou da proximidade de Jesus com as mulheres nos evangelhos canônicos, no Novo Testamento inteiro, já é uma coisa muito importante e que distingue o cristianismo de outras religiões, né? E deveria esse veio ser mais explorado, né? Eu espero que isso vá acontecendo sempre mais. A gente tenta fazer isso no tempo que nos toca viver, depois, acho que vem depois de nós, deveriam fazer isso mais assiduamente, né? E as mulheres também, na verdade, elas financiam Jesus e financiam os apóstolos, né? Sim, elas também aí seguraram a onda. Sem as mulheres, os apóstolos não teriam feito o que fizeram. Eles não iam sair lá da família, alguém tinha que financiar isso, né? É verdade. Lucas 8 diz, né? Seguiam os 12 e algumas mulheres que o assistiam com suas posses, né? Quer dizer, o grupo apostólico pôde se dedicar à pregação e tudo isso continua depois da morte e da ressurreição de Jesus, né? Paulo teve várias mulheres que foram importantíssimas na sua vida, no seu ministério. Tem, inclusive, os seus formadores, que são citados e que se acredita que seja um casal, sempre a mulher é citada antes. Priscila e Áquila, nunca se diz Áquila e Priscila, né? Então, Priscila é uma mulher e foi muito importante na formação de Paulo, andava sempre com ele. Depois, Lídia, a comerciante que abriu a Europa para a recepção do evangelho, e muitas outras, né? O que eu acho é que quando houve a virada constantiniana e que a igreja passou de ser uma pequena religião perseguida a ser a religião oficial do império, né, com o Edito de Milão, de Constantino, mudou a maneira mesma de compreender a igreja e de estruturar e organizar a igreja. E isso impactou em vários pontos, né? Que até hoje a gente luta para se libertar da imagem da igreja como cristandade, poder temporal. Cristo era representado num trono, como imperador. A arte é uma beleza, e a Vilma tem também estudado muito isso, mas o que está por trás dessa arte não pode ser um símbolo que enrijeça e que perca, né, a frescura do que é o anúncio do Evangelho, né, a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco, né? Então, eu acho que a questão das mulheres aí se perdeu, aquele vento fresco dos primeiros tempos, e foram as mulheres ficando cada vez mais em segundo plano, inclusive nem aprendiam a ler, nem nada. As experiências místicas das mulheres, que são maravilhosas, né?
Teresa de Ávila é uma exceção, porque ela era tão genial que não havia como ignorar a experiência dela e os escritos dela. Mas outras tinham sempre que ter um padre tomando conta, né, um supervisor, que às vezes dizia que elas estavam possuídas pelo demônio, e coisas no gênero, vigiava o convento inteiro, essa coisa toda. Sempre uma suspeita em cima da mulher, e uma suspeita que eu acho que, em boa parte, tem a ver com a sua corporeidade, com o seu jeito de ser, com a sua linguagem, tudo isso que faz parte da sua identidade, da sua diferença, né? É isso. E também tem a estrutura da igreja, ela foi feita segundo a estrutura do Estado romano, né? Então, como era uma estrutura totalmente masculina, a igreja copiou e acabou virando inteira masculina também, né? Quer dizer, já tinha uma tendência aí... E era uma estrutura não só masculina, mas também vertical, piramidal, né? Então, o imperador em cima, depois os nobres, depois, né? E a igreja meio que reproduziu isso, a sociedade perfeita, né? Depois é que entram novos modelos de igreja. Então, dois que o Vaticano II absorve, né? Povo de Deus, né? Que é mais horizontal, e corpo de Cristo, que já está nos escritos paulinos, né? Povo de Deus, então, está mais longe ainda, tá? Desde o Kahal Yahvé, do Antigo Testamento, né? Da Bíblia hebraica. Mas o corpo de Cristo, que então está em Romanos, né? 12, Romanos, né? É Coríntios, não sei. Fiquei na dúvida, mas, enfim, todo mundo conhece, é um texto muito conhecido, né? Dizendo que a cabeça, todos são importantes, não há membro... Então, esse modelo de igreja que mexe um pouco com a piramidalidade da sociedade perfeita e do esquema vertical, que também é um esquema masculino, androcêntrico, né? Feito de superioridades e inferioridades. O leigo está submetido ao clérigo, a mulher está submetida ao homem, né? O sacerdote está submetido ao bispo, o bispo ao papa, tudo, né? É uma série de submissões que estruturam rigidamente o corpo da igreja. Agora, professora, eu queria continuar nesse assunto da importância da mulher com uma mulher que a senhora está estudando, que eu comecei a ler seus artigos e fiquei encantada por ela. É a Simone, né? É Simone... Veil, Simone Veil. Eu vou aprender... Não, porque muita gente diz Simone Weil, porque aí poderia... se fosse uma pronúncia inglesa, né, anglófona, seria Weil. Mas em francês eles dizem Veil, né? E Veil. E eu comecei a ler sobre ela pelos seus artigos. Nossa, eu fiquei encantada. Eu falei, eu vou estudar essa mulher. Ela é maravilhosa, né? Eu quero que a senhora conte um pouco sobre ela e como que ela foi é impressionante como ela foi juntando, assim, unindo, né? A espiritualidade e a escravidão, na verdade, né? A guerra, como é que ela foi sobrevivendo e é impressionante, né? Eu fiquei encantada com ela. É uma figura apaixonante mesmo. O meu encontro com ela se deu lá pelo final dos anos 80, eu já estava terminando meu doutorado e encontrei um livro da professora Ecléa Bose, aí de São Paulo, que já é falecida, psicóloga, e a Ecléa editou um livro com extratos de textos da Simone Weil, A Condição Operária, mais os textos políticos e sociológicos, né? Eu li e fiquei encantada. E aí comecei a correr atrás, né, dos textos dela. E encontrei muita coisa. Então, basicamente, Simone Weil, ela é de procedência judia, né, de descendência judia, mas de pais agnósticos, né? Nunca os pais praticaram a religião em casa. E ela absorveu muito a cultura francesa, nasceu na França, em Paris, em 1909. Como muitos judeus expatriados ou da diáspora, né, ela absorveu muito a cultura e, junto com a cultura, a religião, que era a religião católica, né, na França do pré-guerra, né? 1909 foi antes até da Primeira Guerra Mundial. Agora, conta sua biógrafa, que era uma grande amiga dela, Simone Petremont, que escreveu 2 volumes enormes da biografia da vida da Simone Weil, que desde criança ela já mostrava essa compaixão pelo outro, esse coração que batia
ao ritmo de todas as dores do mundo. Então, ela se privava de açúcar para juntar dinheiro para mandar para os soldados que estavam no fronte, em 1914. A avó ficava doente, ela passava dias inteiros lendo para distrair a avó, enfim, né? Era uma pessoa extremamente sensível ao outro, né? E encantada com São Francisco de Assis, é o santo de devoção dela. Embora ela não fosse católica e não tivesse por um santo, a devoção que um católico tem. Mas ela achava ele uma figura assim, extraordinária, a questão da pobreza, dizia que a vida dele era pura poesia, porque a corporeidade dele entrava em contato com os elementos, com as coisas. Então, ela era apaixonada por São Francisco. E isso ficou até o fim da sua vida. Ela, extremamente inteligente, os pais deram a ela e ao irmão mais velho, né, uma cultura refinada, os melhores colégios, sempre, né, as melhores oportunidades para crescer no saber e ter uma vida intelectual realmente muito profunda. O irmão foi uma fonte assim de sofrimento para ela. Ela adorava o irmão e ele a ela. Eram muito amigos, mas ele era de um brilho, assim, de uma excepcionalidade de inteligência, que ele se tornou o maior matemático do século XX. Depois ele terminou a vida nos Estados Unidos, né? Porque ele se recusou a servir no exército na Segunda Guerra e se exilou lá. Lá ele casou, teve filhos e tal. E para lá foram os pais dela. Quando Paris foi ocupada, a Simone Weil levou os pais para entregá-los lá ao irmão. Bom, então, os pais, pai e mãe, às vezes não têm muita sensibilidade para isso. O menino era de um brilho extraordinário, eles ficavam, que maravilha o André é uma coisa maravilhosa, é tão inteligente. E ela ficava se achando inferior, né? Ela conta isso na autobiografia dela. E ela dizia, eu achava que eu nunca ia ter acesso a esse reino da verdade, onde só os grandes entram. Até que um dia, quando ela já era adolescente, ela entrou em depressão com isso, ficou realmente bem deprimida com isso. Aos 13, 14 anos, ela teve uma revelação, olhando uma paisagem de montanha, assim, muito bonita, que todo aquele que quer encontrar a verdade e a busca, encontra. E aí ela ficou em paz. E aí ela decidiu estudar filosofia. Naquele ano, 2 Simones fizeram um exame de ingresso à École Normale Supérieure, que era a melhor escola de filosofia da França. Simone de Beauvoir e Simone Weil. Simone Weil tirou o primeiro lugar, Simone de Beauvoir o segundo. As duas, inclusive, se encontraram e tiveram discussões. Simone Weil imediatamente se alistou no Partido Comunista, andava com o jornal comunista Libération no bolso, né? E Simone de Beauvoir a admirava muito, né? Porque achava ela assim uma pessoa despojada de tudo, brilhantemente inteligente ao mesmo tempo, nessa compaixão. E um dia se aproximou dela e disse, olha, eu sei, respeito muito sua luta e tal, mas eu acho que a libertação não acontecerá se as mulheres não se libertarem, né? Simone de Beauvoir é a grande autora, né, do Segundo Sexo e a gurua do feminismo, né? E a Simone Weil teria olhado para ela assim, dizendo, bem se vê que você nunca teve fome, né? Então, a Simone Weil achava muito mais importante a luta contra a miséria, contra a injustiça, né? E ela nunca entrou muito nas questões feministas, isso não, né? Mas, quer dizer, eu acho que a própria vida dela já era um libelo a favor disso, porque uma mulher, né, que tinha a atuação que ela tinha, já era uma coisa excepcional naquele momento. Bom, então, como é que ela, então, resolve interromper os estudos a uma certa altura? Ela já estava praticamente com eles feitos, terminados, e trabalhar 1 ano numa fábrica, porque ela queria sentir de dentro o sofrimento da vida dos operários, para então escrever sobre a classe operária, o trabalho, ela queria muito escrever sobre isso. E ela foi. Ela tinha uma saúde muito frágil, enxaquecas horrorosas, né? E no ritmo, ela não queria receber um tostão dos pais, queria viver do seu salário, o salário de uma operária, alugou um quartinho muito modesto em frente à fábrica, ia todos os dias, tomava o ônibus e ia e tal. Bom, aquilo foi exaurindo as forças dela de uma maneira incrível e foi fazendo com que ela sentisse essa questão da escravidão, né? Ela disse, eu percebo que eu vou perdendo a capacidade de pensar na medida que a semana vai avançando.
Como tem o intervalo do fim de semana, eu consigo, aí os pensamentos voltam, mas ainda todos fragmentados. Se eu tivesse que viver essa vida para sempre, eu seria transformada numa besta de carga. E eu sinto que, cada vez mais, eu me sinto uma escrava, né? Que é muito normal que me falem com grosseria, que é muito normal que eu só receba ordens, né? Então, ela realmente viveu e se encarnou nessa condição operária, né? Que ela dizia, o trágico do trabalho moderno é que as coisas são tratadas como pessoas e as pessoas como coisas. Tá? Bom, ela terminou o ano dela de trabalho na fábrica doente, né? A saúde muito abalada, mas ela disse, estou marcada para sempre com o ferro em brasa da escravidão. E aí os pais mandaram ela viajar. Era uma família abastada, o pai era médico, né? A mãe era dona de casa, então tinham condições, mandaram ela fazer uma viagem. Então, ela foi fazer essa viagem e chegou em Portugal, em Póvoa do Varzim, uma pequena cidadezinha em Portugal. E ali ela teve o primeiro encontro com o catolicismo. Ela não diz nem o cristianismo, ela diz o catolicismo, né? Era a festa da padroeira, as mulheres dos pescadores andavam em volta do lago em procissão, ela não entendia uma palavra, cantos em português, mas ela disse que nunca viu uma coisa tão pungente, só os barqueiros do Volga tinham uma coisa tão pungente. E ela ali sentiu que o cristianismo é a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ele, e ela termina, e eu com eles. Na verdade, ela inverte a frase de Nietzsche, dando-lhe outro final. Nietzsche dizia, o cristianismo é a religião dos escravos, mas aí Nietzsche queria botar o cristianismo para baixo. Ela não, ela entra dentro desse ser escravo e o cristianismo sendo a religião dos escravos. Então, esse é o primeiro grande encontro. O segundo é em Assis. Né? Ela era apaixonada por São Francisco, ela continuou a viagem indo à Itália, que ela adorava a Itália. País belíssimo e tal. E foi a Assis, ficou fascinada com a beleza de tudo que ela via, ficou mais apaixonada ainda por São Francisco. Quando ela entrou na capelinha de Santa Maria degli Angeli, onde São Francisco muitas vezes rezou, ela sentiu um impulso irresistível de se ajoelhar, e ela o fez. Ela não sabia explicar o porquê, mas ela tinha que se ajoelhar ali e fez isso. Bom, segundo encontro. O terceiro foi o mais decisivo, mas carrega os outros dois juntos. Ela gostava muito de canto gregoriano, mesmo não sendo católica, e numa Semana Santa, ela foi com a mãe ouvir canto gregoriano na abadia de Solesmes, na França, né, uma abadia beneditina. Ela estava com uma crise de enxaqueca, uma coisa horrorosa, e ela dizia que parecia um martelo na cabeça dela, e a beleza do canto e a dor, ali ela uniu as duas coisas, beleza e dor, e ali ela teve uma compreensão da paixão de Cristo, né? E se sentiu assim unida a essa paixão. Ali ela conheceu um jovem católico inglês que deu para ela um poema de um poeta católico inglês do século XVII, George Herbert. O poema chama-se Love, né? E é um poema meio eucarístico, diz, o amor botou a mesa para mim, mas eu não quis sentar, não sou digna, e o amor disse, sente, porque eu mesmo te salvei, e finalmente eu sentei e comi. E ela disse, eu recitava esse poema, eu não sabia que eu já estava rezando. No meio das crises de enxaqueca, eu aplicava minha atenção a ele. E foi durante uma dessas recitações que Cristo em pessoa desceu e me tomou para si. Então, ali, ela se sente pertencendo ao Cristo, né? Então, nessa altura, a Segunda Guerra Mundial estava se armando, Hitler tinha feito o Anschluss, ela tem textos geniais sobre isso. E no meio disso, ela continuava escrevendo, escrevia textos para aqui, para ali. Mas aí ela começou a correr atrás, né, desse Cristo que ela tinha descoberto e tinha encontrado. Então, Paris foi ocupada em 1940, se não me engano, ou 41, já Paris foi ocupada, e os pais disseram a ela que se ela ficasse, ela queria ficar, para trabalhar na resistência. Os pais disseram, se você ficar, nós também ficamos. E eles seriam pegos imediatamente, né, e levados para campo de concentração. Então, para salvar os pais, ela foi para a Zona Livre, que era no sul da França, Marseille. Então, ela morou em Marseille, e nesse ano, em Marseille, é que foi muito decisivo para ela em termos do cristianismo, porque ela conheceu o padre dominicano, com quem ela conversaria muito, e a quem ela entregou seus últimos escritos, quando partiu para os Estados Unidos, o padre Perrin.
que foi assim, era muito inteligente, né? E foi de uma compreensão com ela. Ele viu que era uma mulher excepcional. A um certo momento ele lhe propõe o batismo, mas ela recusa. Ela diz: eu não me sinto chamada a isso. Tinha várias objeções à igreja. Além disso, ela não queria entrar numa religião e se separar das outras, que ela, antes de a igreja pensar em diálogo interreligioso, ela já fazia isso. Ela conheceu Gandhi, se correspondia com pessoas de outras religiões, orientais e tudo, né? Então, ela não queria uma pertença explícita, né, à Igreja Católica, mas ia sempre, fazia adoração do Santíssimo, assistia à missa, enquanto ela estava em Marseille. E depois, ela participou ativamente, então, da resistência, redatava e distribuía um boletim chamado Témoignage Chrétien, que era o veículo da resistência. Era uma missão perigosa, né? Mas isso não bastava, ela queria realmente uma missão que a levasse ao fronte. Isso ela nunca conseguiu, porque aí, finalmente, veio o navio que levaria ela e os pais para Nova York, ela deixou os pais lá, instalou-os e conseguiu voltar para Londres, que era a zona livre, né? Mas ela queria entrar na França. Lá, Maurice Schumann, que depois foi ministro do De Gaulle, que era muito amigo dela, fez tentativas de deixá-la entrar na França e o De Gaulle não quis, porque disse que ela era meio exaltada, meio louca, né? Mas ela é louca, ela tem um projeto de enfermeiras que eram para ficar no fronte cuidando de feridos de um lado e de outro. Ela não ia achar muitas candidatas para isso, né? Acho que só ela mesmo, enfim. Mas então ela ficou como redatora do boletim France Libre, né? Que era o boletim da resistência, que saía da França com notícias e tal. Trabalhou muito tempo ali. Durante esse tempo, ela escreveu o seu último livro, que é muito bom, O Enraizamento, né? Sobre o que é ter raízes, perder as raízes. Hoje, com esse problema todo das migrações, é um livro fundamental, né? Maravilhoso. Mas ela foi se enfraquecendo cada vez mais. Por quê? Porque, bom, o aquecimento que ela tinha na casa dela era precário, muito frio, né? Depois, ela não se alimentava bem. Dizem que ela morreu de anorexia, não é exato isso. Ela queria, de alguma maneira, entrar em comunhão com o povo que estava na zona ocupada e que tinha que comer racionado, segundo os bilhetinhos, os papéis de racionamento. Então, ela se propôs só comer segundo esses papéis. E era muito pouco, ela com a saúde frágil, ela foi se enfraquecendo. Um dia foi encontrada caída dentro de casa pela a sua landlady, pela proprietária da casa onde ela morava, que adorava ela, porque ela dava aula de graça para a filha e tal. E aí teve que ser internada. Do sanatório em Londres, ela foi transferida para um sanatório em Ashford, perto de Londres, e ali ela morreu aos 34 anos. Né? Nossa, realmente. Muito nova. Uma vida muito breve. Do pouco Mas ela deixou os escritos dela, que ela entregou a pessoas de confiança dela, ao Padre Perrin, à amiga Simone Petremont, e essas pessoas, sobretudo o Padre Perrin, mostrou alguns desses escritos a Camus, Albert Camus, o grande escritor, né, argelino francês, que era diretor da editora Gallimard, e ele imediatamente publicou, né? Então, graças a Camus era louco por ela. Quando ele recebeu o prêmio Nobel, ele foi se recolher nos aposentos dela em Paris, conheceu a mãe, falou com a mãe dela e tudo, né? Então, graças a Camus, hoje a gente tem toda a obra dela, não só a obra política, mas também os escritos espirituais, filosóficos, né? Que ela tem. São 19 volumes, 34 anos, tá bom, né? 19 volumes. Porque parece que do pouco que eu li é que para ela poder entender esse sofrimento, porque ela vinha de uma classe média alta, né? Ela tinha condições, ela tinha tudo. Então ela disse não, para eu poder entender o que se passa, eu vou passar por isso. E aí só podia entender a partir de dentro, é isso mesmo. E quando ela entendeu o que era o sofrimento, trabalhar direto, né? Esse artigo que a senhora escreveu falando, ela trabalhando na fábrica, essa exaustão que ela diz que não tem condição de ler, né? Porque realmente você chega em casa exausto, como é que você vai pegar um livro? Ou como é que você vai estudar, né?
Não tinha... E aí me parece que depois que ela viu tudo esse sofrimento, ela ficou, não é culpa, porque ela não era católica, né? Mas ela dizia, não, para viver como as pessoas vivem, eu preciso também fazer o sacrifício que elas fazem. Me parece que foi isso que eu entendi dessa dedicação dela de comer tão pouco, porque sempre o racionamento que ela fazia na vida dela era a comida, né? Isso. Não, que era justamente para entrar em comunhão, para estar vivendo como aqueles que estão sofrendo, é isso mesmo, né? Ela queria entrar em comunhão com essas pessoas, não olhar para isso de fora, preservada, não, ela queria entrar dentro, isso aí que a levou a essa morte, assim, prematura, digamos assim. Né? Nossa, mas é impressionante. E não, é uma santa, né? É uma santa mesmo. É uma santa. E uma santa no sentido, não é canonizada, evidentemente, porque ela, na verdade, tem essa questão do batismo, né? Então, Simone Dietz, era outra Simone, amiga dela, que era judia, foi vê-la em Londres, né? E ela pediu, né, que ela sempre tinha dito, aliás, ao padre Perrin, que ela não queria também se batizar, porque o outro motivo é que ela queria conservar a liberdade dela de pensar. Ela era uma filósofa e não queria virar uma pessoa como Jacques Maritain, que era um filósofo a serviço da Igreja Católica. Ela não queria isso, ela queria total liberdade, ela achava que assim é que você podia pensar bem, né? Mas ela disse que se um dia eu souber que eu vou morrer, aí eu provavelmente vou pedir o batismo. Então ela disse, a Simone disse, que não sabia nada, coitada, era judia, e judia agnóstica, ainda por cima, ela disse, pega a água da torneira, derrama na minha cabeça e fala essas palavras, era em latim ainda, antes do concílio, né? E Simone Dietz fez isso, mas nunca falou nada a ninguém por respeito à família dela, que achou que os pais iam ter uma decepção grande, não iam ficar tristes e tal. Mas quando ela já estava mais velha, ela era muito amiga de Georges Jourdain, que era um escritor que era muito amigo dela e grande admirador da Simone Weil. Aí Georges Jourdain diz, você tem que falar, porque você não pode morrer com esse segredo, né? Então ela gravou um vídeo, né? E esse vídeo está de posse do depois a Simone Dietz foi para os Estados Unidos, de posse do presidente da Associação Simone Weil dos Estados Unidos, né? E está disponível. Então houve esse batismo que as pessoas contestam, mas não foi um batismo. Eu acho que essa discussão não cabe. Cabe o desejo dela de ser batizada, mas só tinha ali a amiga judia, não tinha um padre bom. Então, imagina. Eu acho que está mais batizada do que muita gente. Né? Ela foi batizada segundo o que ela mesma acreditava, né? Porque ela falava da vida, né? Nossa, olha, eu vou ler sobre ela. Eu li muito pouco. Não, é uma pessoa extraordinária. Nossa, eu fiquei encantada com ela. Eu falei, gente, que mulher, né? Que coisa Não, e décadas antes, ela antecipou muitas coisas que depois foram assumidas pela igreja, pelo pensamento mesmo ocidental. Esse negócio de trabalhar na fábrica, a igreja só teve padres operários que faziam exatamente isso, viviam a vida nos anos 50. Quer dizer, então, muito depois da morte dela, também o diálogo com as outras religiões, que ela já fazia e já sentia necessidade, só no Concílio Vaticano II, nos anos 60. Então, ela antecipou muitas coisas, né? Eu acho que é uma pessoa, assim, uma mente rara, uma alma rara, realmente, e eu acho que é uma pessoa que pode dizer muito hoje, no momento que a gente vive, né? Onde muita gente questiona certas coisas da religião, da instituição, da igreja, né? É uma pessoa livre, né? Ela é uma pessoa que sempre fica livre no umbral das coisas e dá os passos muito radicais, mas por ela mesma, segundo a consciência dela, né? É isso. Ela tira o que é de bom de cada um e diz, não, isso aqui pode ajudar, né, na contemplação, como ela fala, né? E, ao mesmo tempo, como que você pode melhorar o mundo, né? Porque se você divide em A e B, essa coisa não vai andar nunca, né? Nossa, eu fiquei encantada com ela. Agora, é uma pessoa... A senhora também cita, entre os seus estudos, a senhora também fala sobre a espiritualidade e a violência. O que a senhora tem a dizer aqui para esse Brasil que está dessa forma?
Bom, e para o mundo, né? Porque nós estamos no meio de uma guerra, né? Também. O Papa falou, acho que ontem, né? Vamos parar com esse massacre, que é uma coisa... Então, a Simone Weil, aliás, tem escritos primorosos sobre a guerra, sobre a violência. Ela escreveu um livro sobre a Ilíada, de Homero, que é um poema sobre a guerra de Troia, né? E muito, muito bonito, muito bom. A violência é uma dinâmica que não tem fim, né? A não ser que uma das partes resolva parar, né? Então, eu acho que a palavra evangélica, né, de Jesus, amai os vossos inimigos, aquele que te bater numa face oferece a outra, não é a gente ter sangue de barata e virar idiota, não é isso, não. É porque alguém tem que parar, né? Alguém tem que dizer, não, isso aqui tem que parar o massacre, tem que parar a violência. Agora, isso demanda uma espiritualidade muito profunda, né? Demanda você acreditar, bom, primeiro em Deus como criador e tal, mas depois também acreditar no outro, no ser humano, acreditar que esse outro é capaz de, pelo seu gesto, de parar ou de restringir uma dinâmica de violência, né? Então, na verdade, o caminho que a gente vê na Bíblia é esse, né? Que no início, nos primeiros livros da Bíblia, nos livros históricos, Deus parece aliado da violência. Isso a Simone Weil ficava desesperado. Ele mandava fazer guerra, mandava saquear, depois a gente vê que vai limitando a violência. Então, não é Deus que mudou, é o olhar humano que está percebendo que Deus não pode ser aliado da violência, né? Então, quando Jesus começa o seu ministério, o que vigorava era o olho por olho, dente por dente, que já é um progresso enorme, porque antes, se alguém te tirasse um olho, você tinha que tirar o olho até da 5ª geração dele, ficaria esse ódio se perpetuando e tal. Mas não, quer dizer, um olho, um dente, né? Já restringe bastante. E Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é assim, né? Orai pelos que vos perseguem, se alguém te pede para caminhar 1 milha, caminha 2, se alguém te pede a túnica, dá também o manto, né? Dá sempre mais do que te foi pedido ao outro, né? E se ele tiver um gesto violento contigo, não reproduzas o seu gesto. Por quê? Porque aí não para. Aí um monte de inocente morre, civis morrendo, criancinhas morrendo. É o que a gente vê. Outro dia eu vi um filme que me impressionou na Netflix, é um filme baseado em fatos reais. Na Noruega, uma escola de meninas, né, uma escola religiosa de meninas, foi bombardeada por engano. Queriam atingir os aviões bombardeiros britânicos, queriam atingir o quartel-general da Gestapo, e jogaram as bombas no colégio. Um monte de crianças inocentes, né? Então, a dinâmica da violência é perversa, intrinsecamente perversa. Uma espiritualidade, então, da não violência, né, tem que ser isso, né, uma resistência pacífica, uma resiliência que não reproduza a violência, para que a dinâmica, a espiral da violência pare, né, num determinado momento. Então, alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que ceder. Você tem que estar disposto a ficar, talvez, com um déficit, né? Então, mas ninguém quer perder nem 1 milímetro. Todo mundo só quer ganhar, só quer mais, só quer, né? A gente vê, ninguém cede. O Putin não cede, o Zelensky não cede. O Biden disse que manda dinheiro, mas não manda tropas. Enfim, todo mundo quer tudo, né? Ninguém o Biden aceita manda dinheiro para munição, mas não manda dinheiro para ajudar na fome, né? Pois é. Eu fico tão impressionada, de repente surgiu tanto dinheiro para armamento, né? Mas você não bilhões de dólares, trilhões de dólares para armas. O Papa, quando falou para o Congresso americano, ele falou isso, né? Não pode empregar recursos ilimitados para armas, para matar a gente, né? Mas é uma coisa, o instinto bélico do ser humano é muito difícil mesmo, né? É como quando um cristão, né, enfim, uma pessoa que diz, não, eu sou a favor do armamento, não, e creio em Deus. Não, uma coisa ou outra, né? Ou você é a favor do armamento, ou você crê em Deus. Não combina, claro, né?
Não, isso não dá certo. Né? Incompatível. Professora, olha, mas que delícia conversar com a senhora. Eu vou Muito bom pedir conversar com já, você também. a sua agenda é uma agenda, eu sei, disputadíssima, mas a gente poderia voltar aqui numa outra entrevista falando mais sobre essa questão mesmo, da violência e da espiritualidade, violência. ou da não violência e da espiritualidade, para a gente conversar. Eu te Enquanto agradeço. isso, faço um comercial do meu livro, Violência e Religião. Então, por favor. Nos três monoteísmos, né, que saiu pelas edições Loyola em 2001, justamente. Aqui agora no vídeo, a gente deixa aqui no texto do YouTube contando um pouquinho do currículo da professora e também ela vai passar para a gente o nome dos livros que foram citados na entrevista e as editoras. Daí quem quiser ter acesso, quem quiser, né, poder se aprofundar, ler mais, vai ficar aqui colocado aqui no YouTube. Tá bom? Professora Maria Clara Luquete Bingner, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer conversar com a senhora. Igualmente. Eu agradeço por ter partilhado, claro, uma parte pequena do seu grande conhecimento, mas principalmente pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente precioso. E para você que está aqui nos ouvindo, ou pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale com sua família, fale com seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professora Maria Clara, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você pelo convite, tá bom? Obrigada. Tchau.